Já ouviu falar do Arc Raiders? Pois é um shooter de distração bem interessante, com umas peculiaridades que fazem você pensar e refletir. Quer saber mais? Então vem comigo, vem com o Papaizilla. Bom, o Arc Raiders ele é um shooter de distração. É um jogo de tiro em terceira pessoa, onde você entra no mapa, você tem um tempo para fazer suas coisas. Então, depende da sessão que você entra, né? O tempo varia qualquer coisa entre 15 e 30 minutos. E você tem que fazer o que você quer que fazer, né? E você precisa sair do mapa antes que o tempo termine. Se o tempo acabar com você ainda no mapa, se você não conseguir extrair, acontece lá um cutscene, cai lá um míssil, mata você, acabou, você volta sem nada. E tem algumas coisas que eu gostei muito do Arc Raiders. A primeira coisa é a temática, que ele é um futuro pós-apocalíptico, onde a história é super vaga de forma proposital, né, para você ir descobrindo ali os detalhes, para você ir desmembrando ali a história. Mas basicamente, no futuro, primeiro acontece um desastre climático, onde as pessoas ricas, os caras que têm condição, simplesmente pegam suas naves e vão embora, saem do planeta, e as pessoas que ficam acabam sendo invadidas por uma raça alienígena agressiva, mecânica, né, são robôs, que começam a saquear o planeta. Tem algumas ondas de invasão, né, então tem duas ondas que acontecem antes do jogo começar, que forçam o que sobrou da humanidade a se refugiar no subsolo. E as poucas pessoas que têm coragem de ir para a superfície e buscar mantimentos são os Arc Raiders, que é o seu papel no jogo. O segundo elemento que eu curti bastante nesse jogo é que a parte do PVP, ou seja, a luta que acontece entre os jogadores, ela é 100% opcional. Você não tem que lutar contra os outros jogadores, você pode criar alianças, né? Você pode primeiro começar o jogo já em times, você pode ir sozinho, em duplas ou em trios, e as pessoas que você encontra, né, no meio do caminho podem ser suas aliadas. E aí que vem a primeira reflexão que eu fiz quando eu comecei a jogar esse jogo, né? Que tipo de força você quer ser quando você entra num mundo desse? Eu acho que hoje em dia as pessoas perderam muito da musculatura da empatia, assim, sabe? Que é você se colocar no lugar dos outros, que é você pensar e se ver e sentir como se estivesse naquela situação. Então, se você estivesse num futuro pós-apocalíptico, onde a sua raça está sendo dizimada por robôs, você ia gastar sua energia, seu tempo atacando outras pessoas que também estão buscando mantimentos, que também estão procurando formas ali de encontrar uma saída para a situação? Bom, tem muita gente que sim. Então é muito comum você ser atacado de forma randômica, e também acontece de você ver uma oportunidade ali e atacar uma outra pessoa, que particularmente não é um tipo de coisa que eu curto fazer. Mas existe. Mas o que eu gostei do jogo é que esse tipo de atitude é totalmente opcional. Isso te dá a oportunidade de às vezes encontrar pessoas em dificuldade, ajudar, ou você ver uma situação que está acontecendo, um jogador sendo atacado e você ajudar ele a contra-atacar. Isso cria durante o jogo uma sensação de vivacidade em que é muito bacana fazer parte de uma comunidade. Eu acho que é isso que falta muitas vezes em muitos jogos, é você começar a jogar e se ver parte de uma comunidade. O terceiro e último elemento é a mecânica do jogo. As armas, elas parecem fazer dano, sabe? E conforme você vai melhorando seu personagem, você vai melhorando os objetos, né, que você vai achando cada vez mais raros, cada vez mais difíceis, e você consegue armas melhores, você consegue mais recursos, ele vai te possibilitando cada vez mais atacar inimigos mais fortes e conseguir também se preparar para até receber ataques de outros jogadores. Isso é muito bacana. Tem o lado negativo, que quando você morre, seja por causa de um inimigo, seja por causa de outro jogador, você fica num estado debilitado primeiro, em que você não consegue correr, você fica meio que agachado, rastejando, e aí você pode simplesmente desistir e morrer, ou você pode tentar pedir ajuda pra pessoa, mas no caso de um jogador é bem provável que ele vai até você e te dar um soco na cara e pronto, e daí acabou. E aí você volta pra cidade sem nada, né? Todo o seu inventário
a não ser que você esteja usando um argumento que possibilita, tipo, como se fosse um bolso secreto para você guardar alguma coisinha, mas se não, você volta pelado para a cidade, você perde tudo que você levou e tudo que você juntou quando está jogando, enquanto seu corpo fica lá onde você morreu e o jogador pode simplesmente roubar você e pegar suas coisas. Então tem muita gente que joga não procurando, não matando os inimigos, mas eles jogam simplesmente caçando outros jogadores para tentar roubar o que quer que a outra pessoa tenha. E aí acontece. E é a possibilidade de um mundo aberto, é a possibilidade que você encontra quando você está jogando num espaço sem regras, porque no fundo esse mundo aberto e completamente livre é isso, é um mundo sem regras. A regra que cria, as regras que acontecem são os próprios jogadores que enforçam, né? Então, é muito engraçado que existe um elemento que você estar jogando sozinho, muitas vezes, é mais pacífico do que você estar jogando com outras pessoas. Existe como se fosse uma concordância generalizada, né? Que você atacar jogadores que estão sozinhos é meio que uma covardice, é meio que uma babaquice. Inclusive, já vi várias vezes de uma pessoa ser atacada e imediatamente os atacantes serem atacados por outras pessoas que estavam meio que olhando ali a situação. Porque é isso, é você ver algo acontecendo, você ver algo de errado acontecendo, né? E intervir. E falar assim, ah, é? Você tá atacando o cara que tá sozinho? Então tome. Então isso é muito divertido, acontece, né? Já aconteceu algumas vezes, eu já fiz isso algumas vezes. De eu ver uma pessoa pedindo pra não... Você tem um emote, né? Você pode falar assim, pô, não atira. Aí o cara vai lá mesmo assim, começa a meter bala, e imediatamente o atacante é atacado. E aí as mesas giram. Isso aí, pessoal, esse foi o Ark Raiders. O que vocês acharam do jogo? Vocês jogariam? Que tipo de Raiders vocês seriam? Vocês seriam do tipo açougueiro? Ou vocês seriam do tipo que ajuda? Digam aí no comentário, compartilhem, lá, façam o seu like e vamos lá, a gente se encontra no próximo vídeo. Abração!